O arqueólogo Luke pilotava sua scooter pelas ruas enquanto ignorava as ligações insistentes de um homem chamado Kazim. Pouco depois, um comboio de carros o encurralou. Kazim, furioso, exigiu que ele devolvesse o tubo que continha a pintura roubada de seu chefe. Um dos capangas estava armado e Luke fingiu que iria se render. Em vez disso, freou bruscamente, deixou os carros passarem e desviou por outra rua. A perseguição começou. Ele acelerou o suficiente para fazer seus perseguidores colidirem com outros veículos. Então, entrou em um mercado onde os carros não podiam segui-lo. Apenas um motociclista continuou atrás dele. Luke entrou em um prédio estreito, forçando o homem de moto a cair. Desceu as escadas em disparada, 2 degraus de cada vez, até sair pela porta, apenas para ser atingido pelo carro de Kazim, que o lançou longe da scooter. Os moradores, revoltados, cercaram o veículo, dando tempo para Luke se arrastar e escapar. Kazim, impaciente, disparou para o alto, dispersando a multidão e mandando seus homens atrás do arqueólogo. Mancando e sob tiros, Luke correu e avisou sua equipe que perderia o voo. Eles orientaram que ele pegasse o trem. No caminho, cruzou outro mercado e roubou o carrinho de um vendedor. Kazim o seguiu de carro. Luke soltou o carrinho, que rolou direto contra o veículo do inimigo, quebrando o para-brisa em chamas. Kazim perdeu o controle, bateu no trânsito e acabou cercado pela polícia, enquanto Luke conseguia chegar à estação. Abandonou a scooter, correu e entrou no trem no último instante. Exausto, adormeceu no assento e sonhou estar em um antigo templo, onde encontrava e roubava uma máscara dourada. Ao despertar, viu à sua frente uma mulher chamada Esme. Ela revelou que trabalhava recuperando obras raras e que os homens próximos eram seus subordinados. Luke se recusou a entregar o tubo da pintura. Esme puxou uma faca e, enquanto um capanga o estrangulava por trás, ela tentou chutar o tubo de suas mãos. Quando ele resistiu, ela atacou novamente, mas ele segurou seu braço. Ela se desvencilhou, tirou a jaqueta e saiu. Luke pegou um prato de uma mesa próxima e o quebrou na cabeça do agressor. Depois, lhe deu uma cabeçada até se soltar. Livre, partiu para cima de outro inimigo, mas Esme o atacou outra vez antes de ser empurrada. Logo, ele enfrentou um terceiro capanga e alcançou Esme. Ela tentou se defender com a faca, mas acidentalmente cortou a tira que prendia o tubo. Ambos seguraram uma ponta e Luke desviou de um golpe, puxando o tubo e fazendo Esme cair dentro de um banheiro, onde ele a trancou. Subindo ao teto do vagão, Luke esperou o trem se aproximar de uma torre d'água e tentou pular sobre ela. Errou o cálculo, despencou sobre o telhado de uma cabana e chamou sua equipe para buscá-lo. Enquanto isso, em Londres, sua irmã Charlotte discutia o divórcio no tribunal com o ex-marido infiel, Harold, e o advogado dele. Harold exigia a guarda total do filho, deixando Charlotte furiosa. Mas... Seja tão ingênua, Charlotte. Onde é que você achou que isso ia acabar? Não no 17º andar. Mais tarde, no museu onde trabalhava como curadora, ela se surpreendeu ao ver Luke aparecer. Ele disse que apenas queria visitá-la, mas ela percebeu que ele estava encrencado. Luke sugeriu que ela voltasse a viajar com ele como nos velhos tempos com o pai, mas Charlotte respondeu que agora era mãe e precisava preservar seu emprego. Luke então comenta que uma das pinturas de Charlotte está danificada. Enquanto ela analisa o estrago, ele aproveita para furtar outra obra da parede. O alarme dispara e as portas começam a se fechar. Charlotte corre atrás dele, exigindo a devolução imediata. Luke diz que só a entregará se ela entrar em seu carro. Assim que ela o faz, ele acelera, fazendo curvas perigosas para despistar a polícia, até desaparecer dentro da carroceria de um caminhão dirigido por seus companheiros Murphy e Deb. Charlotte reconhece os dois como antigos parceiros de seu pai. Durante o trajeto, Murphy examina o quadro roubado e afirma: não é o certo. Luke garante que Charlotte poderá devolvê-lo mais tarde, após usar um spray que a fará dormir. Momentos depois, ela desperta sozinha em um banco de parque, percebe que foi deixada para trás e corre de volta ao museu, onde o inspetor Yamal conduz uma investigação. Ele desconfia que Charlotte esteja ajudando o irmão,
mas logo descobrem que a pintura foi devolvida ao seu lugar original. Ao sair do trabalho, Charlotte tenta buscar o filho, Thomas, mas Harold se recusa a entregá-lo, alegando que ela agora é suspeita. Irritada, ela vai atrás de Luke e o encontra com um homem abastado chamado Owen. Ele revela estar em fase terminal de câncer e que contratou a equipe de Luke para encontrar a lendária fonte da juventude, sua última esperança de cura. Charlotte descarta a ideia como fantasia. Luke insiste que toda lenda nasce de alguma verdade, explicando que, no século XVII, 6 artistas fizeram um pacto para esconder pistas em 6 pinturas marcadas com as inscrições latinas 6 e 1. Embora a equipe ainda não tenha decifrado as demais letras, Charlotte percebe que eles roubaram o Rembrandt errado e aceita ajudar apenas se os advogados de Owen garantirem sua causa na justiça pela guarda de Thomas. Ela orienta o grupo a investigar a família Vanderville. Algum tempo depois, a equipe se encontra a bordo de um navio na costa da Irlanda, à procura de um cruzeiro naufragado, onde a pintura desaparecida teria sido vista pela última vez. Usando drones, eles cortam a parede da cabine de luxo e instalam tanques de flutuação para erguer a estrutura. Quando ela emerge à superfície, os gêmeos Vanderville aparecem guiados por Charlotte, mas um helicóptero lança Esme e seus homens armados sobre os destroços. Dentro do navio, Charlotte encontra garrafas de bebida antigas, enquanto Luke utiliza um maçarico para abrir um compartimento marcado com o nome Vanderville e recuperar a pintura. Os gêmeos vibram de alegria, mas Charlotte dá um tapa em Luke quando ele tenta pegar algumas joias, lembrando-o de que não são saqueadores de tumbas. De repente, os tanques de flutuação falham. Enquanto os gêmeos tentam fugir, a equipe de Esme os cerca e uma troca de tiros começa. As balas ricocheteiam nas paredes metálicas e até atingem o helicóptero, forçando-o a recuar, enquanto o cruzeiro começa a afundar. Charlotte empurra Esme para o mar e, ao ver Luke preso por uma rede debaixo d'água, mergulha para libertá-lo. Juntos, nadam até a superfície, onde seus companheiros os resgatam em um barco. De volta a Londres, Harold informa que está se mudando para o Japão a trabalho e insiste que Charlotte permaneça com Thomas. Ela entende que Owen manipulou tudo para garantir que ela ficasse com o filho. Reunida com o grupo, Charlotte analisa novamente a pintura roubada. Usando um feixe de luz, eles descobrem uma inscrição oculta. Somada ao enigma 6 e 1, concluem que a pista remete à chamada Bíblia Perversa, de 1631, famosa por conter o erro de impressão que ordenava: "Tu cometerás adultério". Quase todas as cópias foram destruídas, exceto uma. Antes que pudessem agir, o inspetor Yamal invadiu o local para prender os gêmeos, mas Kazim e seus homens entraram logo em seguida, armados até os dentes. Luke se ofereceu para entregar todas as pinturas, e até a si mesmo, em troca da liberdade de sua equipe. Kazim aceitou o acordo. No entanto, ao saírem, Luke distraiu o criminoso tocando música em um pequeno aparelho e derrubando patos sob a mesa, criando confusão suficiente para que a polícia surpreendesse os bandidos. Um intenso tiroteio se seguiu. Luke aproveitou a brecha e fugiu em direção ao barco que o aguardava, deixando a gangue de Kazim para ser capturada. Mais tarde, Luke se viu sozinho em meio ao deserto, segurando um frasco contendo um líquido luminoso. Ele tomou um gole e, de repente, Charlotte e Thomas começaram a envelhecer rapidamente diante de seus olhos. Uma voz ecoou advertindo: "Não beba". Assustado, Luke deixou o frasco cair e ele se despedaçou. Em seguida, acordou em um avião ao lado da equipe, a caminho da Áustria, onde estava a última Bíblia, com Thomas agora integrado à busca. Na Biblioteca Nacional da Áustria, Luke, Charlotte e Deb conseguiram acesso graças a uma generosa doação feita por Owen, que jantava nas proximidades com Thomas. Em uma sala secreta, o bibliotecário revelou uma segunda edição obscena da Bíblia. Do lado de fora, Murphy avistou Esme chegando com seus capangas. Luke foi ao encontro dela, e uma luta começou entre as prateleiras e os móveis. Esme tentou enforcá-lo com uma corda, mas Luke reagiu, empurrando-a contra uma luminária de teto, onde ela ficou pendurada. Enquanto isso,
Murphy avisava pelo rádio que todas as saídas estavam bloqueadas. A equipe decidiu recorrer ao plano B. Sedaram o bibliotecário, roubaram o exemplar da Bíblia e Deb instalou um pequeno explosivo para abrir passagem até os esgotos. Do lado de fora, os homens de Esme tentaram sequestrar Owen, mas ele os derrotou com facilidade, protegendo Thomas. Já no hotel, à noite, o grupo estudava a Bíblia, mas não conseguia compreender os números dourados de 1 a 7 gravados em suas páginas. Preocupada com o filho, Charlotte decidiu partir. Thomas, porém, percebeu que os números representavam notas musicais e tocou uma melodia que remetia à água no deserto, uma antiga canção em homenagem às 7 maravilhas do mundo antigo. Quando cruzaram o mapa das 7 maravilhas com os locais das pinturas, descobriram que a fonte deveria estar escondida sob as pirâmides de Gizé. Nos arredores do Cairo, Esme recebeu uma chave especial do líder do protetorado, destinada a impedir que os indignos bebessem da água sagrada. Já em Gizé, Luke mostrou a Thomas as varreduras que revelavam câmaras secretas sob as pirâmides. Charlotte notou a segurança de Owen transportando diversas sacolas e protestou contra a destruição do monumento. Owen, ignorando as advertências de um renomado egiptólogo, ordenou que os guardas cavassem. O inspetor Yamal chegou com a polícia, foi expulso e retornou com reforços. Um confronto armado começou. A equipe encontrou uma passagem oculta que levava a uma imensa estrutura de pedra. Owen exigiu o uso de explosivos, mas os gêmeos e Charlotte se recusaram. Thomas encontrou um antigo instrumento e o tocou, ativando tubos que fizeram a estrutura tremer. Isso permitiu que Charlotte batesse em um gongo, fazendo a areia formar arcos de sustentação. Usando toda a força, ela moveu uma pesada laje, revelando um poço vertical. O grupo desceu. No subsolo, os corredores estavam cobertos de inscrições paradoxais que conduziam a uma câmara com uma escultura da Árvore da Vida. Charlotte, então, encaixou uma pequena estatueta de âmbar da deusa Nanette no centro da escultura, desencadeando algo que eles ainda não compreendiam. Ao abrirem a parede secreta, o grupo entrou em um imenso salão subterrâneo, iluminado por uma piscina de água cintilante, a verdadeira fonte da juventude. As inscrições gravadas alertavam: aquele que não estiver preparado para a bênção encontrará a maldição. Impaciente, Owen empurrou Luke e o forçou a beber. Quando o sangue de Luke caiu na água, suas mãos começaram a brilhar, e ele teve uma visão de si mesmo, jovem, ao mesmo tempo em que via Charlotte e Thomas envelhecendo rapidamente. Diante disso, Luke escolheu não beber. Mesmo assim, a água curou seu ferimento. Owen, ignorando o aviso, bebeu em seguida, e foi consumido por uma dor terrível, envelhecendo em questão de segundos. Esme tocou outro gongo, selando a câmara. O grupo correu para escapar, subindo por túneis estreitos e cheios de armadilhas. Do lado de fora, o inspetor Yamal, agora ciente da verdade, reconheceu que Owen era o verdadeiro culpado por tudo. Esme, tocada pelo gesto altruísta de Luke, aproximou-se e lhe deu um beijo no rosto antes de partir silenciosamente. Luke, Charlotte, os gêmeos e Thomas finalmente emergiram para a luz do dia, respirando aliviados. Haviam sobrevivido e aprendido que o verdadeiro poder da juventude estava nas escolhas que faziam. Os irmãos sorriram e prometeram continuar buscando novas aventuras. Thomas, com brilho nos olhos, revelou que já tinha uma ideia para a próxima.